Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos entrando agora para mais uma live e desta feita nós vamos estar presos ao tema superando traumas causados pela morte de familiares. A todos os nobres irmãos que estarão no discorrer da live assistindo ao vivo, sejam todos bem-vindos. Aqueles que posteriormente irão assistir, sejam bem-vindos. Eu espero que eu possa cooperar, colaborar, contribuir para toda a superação de traumas causados pela morte de familiares, que é a temática de hoje. Ao término da ministração da palavra, se alguns dos irmãos ou das pessoas que vão nos assistir estiverem vivendo algum momento traumático por causa da perca de um ente querido e quiser conversar comigo, nós vamos te dar o suporte psicológico dentro daquilo que temos em conhecimento para te dar direções para você superar isso e viver de uma forma saudável emocionalmente falando. O texto base que nós vamos utilizar é o texto que está registrado em Salmos de número 147, verso 3. Sara os quebrantados de coração e lhe ata as suas feridas. O salmista, ele está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sara o coração quebrado e que ata as feridas. Quando um coração sangra, Deus costura, superando traumas e perda. A morte de um familiar produz uma ferida profunda e a Bíblia não ignora a dor humana. Ela mostra um Deus que sara, que ata, que reconstrói e que ressignifica, que renova. Então, através dessa mensagem, nós queremos aqui apresentar alguns princípios bíblicos, terapêuticos e psicanalíticos para compreender e superar traumas causados pela perda. Certo que é de uma forma resumida, mas bem aplicável, bem pedagógica. E você vai entender que há caminhos que pode te fazer superar isso, vencer e ter uma vida saudável. É certo que ninguém vai se esquecer de quem morreu da sua história, principalmente familiares, mas você não vai sofrer tanto ao ponto de desta situação poder desencadear doenças psicossomáticas, como a depressão, como o síndrome do pânico. Você vai se lembrar e vai ter boas memórias, vai ter saudades, só não vai sofrer mais a esse nível, ao nível de ser oprimido por isso. Mas sentir falta, isso é normal, sentir a ausência, isso é normal, agora de uma forma saudável, é isso? Lembrando das boas memórias, lembrando do que aquela pessoa representou para você em vida, e ter esse sentimento de saudade, mas não aquela saudade dolorida, apertada ao ponto de lhe oprimir, de lhe travar e de lhe causar traumas. Então, nosso objetivo aqui é, através de princípios bíblicos, terapêuticos e psicanalíticos, é tentar te levar à compreensão e à superação dos traumas causados pela perda.
A definição e a etimologia de trauma vem do grego trauma, que é ferida ou ruptura. Na psicanálise, uma experiência que ultrapassa a capacidade psíquica de elaboração, causando dor congelada, memórias não processadas e paralisia emocional. Luto, do latim luctus, dor intensa, gemido profundo, é o processo natural de reorganização interna após a perda. Curar, do hebraico ravá, ou rafá, é restaurar, costurar, remendar, devolver funcionalidade. Atar feridas, vem do hebraico shabash, que é enfaixar, tratar, proteger, trazer contenção à dor. Deus não apenas cura, Ele trata como um terapeuta que coloca ataduras corretamente. O contexto do Salmo de número 147, Israel está voltando do exílio. Povo traumatizado, carregado de perdas, dores, memórias sofridas, cicatrizes internas. E nesse contexto, que o salmista, ele declara que Deus sara, que Ele ata, que Ele restaura as feridas. O Deus descrito pelo salmista, o Salmo de número 147, verso 3, é especialista em feridas profundas. E eu quero te apresentar alguns tópicos homiléticos. Deus reconhece a dor que a morte causa. Antes de curar, Ele valida. João 11, versículos do 33 ao 35, está escrito: Jesus chorou. No versículo 33 diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de um espírito profundamente e perturbou-se, e disse: onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E o versículo 35 diz: Jesus chorou. Diante da morte de Lázaro, ele não nega a dor humana, ele chora. Jesus estava ali na condição de 100% homem. O verbo grego para chorou é dakriou, ou dakrio, que é derramar lágrimas profundas e silenciosas. Em uma análise psicanalítica, o trauma da morte ativa sentimentos de abandono, sensação de vazio, medo da própria finitude, culpa por não ter feito mais e congelamento emocional. Então, quando há a morte e gera o trauma, ele ativa o sentimento de abandono, a sensação de vazio, medo da própria finitude, culpa por não ter feito mais e congelamento emocional. Jesus chorando mostra não é fraqueza sentir, é humano. Então, não é fraqueza sentir a perca, era humano. Assim como o médico que primeiro examina a ferida antes de tratá-la, Jesus observa, sente e reconhece a dor do coração. Então pare de se culpar por sentir. Quando eu falo de trauma, não é você sentir a perca. Você não é robô, você é um ser humano.
O luto não é falta de fé, é parte da cura. Então não é proibido sentir a falta, chorar o luto. Não, você é um ser humano. Deus valida a sua dor antes de transformá-la. Primeiro Deus, ele identifica, valida o que está existindo a dor e depois ele vai transformar a dor. Deus remove as perdas internas que bloqueiam a cura. Observe que quando Jesus chegou diante do túmulo, o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 38 e 39 diz: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, fazendo uma exposição bíblica, a pedra no túmulo representa barreiras emocionais, silêncio emocional, repressão, negação da perda, evitar lembrar, medos não tratados. A etimologia da palavra tirar ali vem do grego airon, que é remover peso, levantar o que foi colocado como barreira, remover a barreira. Em uma análise psicanalítica, o trauma produz mecanismos defensivos. Entre eles, negação, evitar contato com a dor, racionalização, que é justificar para não sentir, e dissociação, que é desligar-se emocionalmente. Mas Jesus diz: tirem a pedra. Enfrentar a dor é o começo do processo terapêutico. Enfrentar não é fugir dela, é enfrentar. Quem foge vai viver com esse trauma interno sempre. O que deve ser entendido é que não podemos fugir daquilo que gera traumas, é se enfrentar e vencer. Então, nenhum médico cura a ferida coberta por pedra. A pedra não protege, ela impede a vida de fluir. Então, uma aplicação prática, identifique qual é a sua pedra. Identifique qual é a sua pedra. Medo, culpa, mágoa, silêncio. E permita que Deus exponha o que está abafando a cura. Então, tem que haver essa consciência e esse posicionamento para que Deus possa assim tratar e trabalhar. O milagre acontece quando permitimos o agir de Deus, quando damos legalidade para Ele agir. Deus não vai forçar ninguém a ser curado, a ser tratado, a ser restaurado. É um posicionamento meu, é uma postura com alguns comportamentos manifestos através de mim, que preciso do tratamento, ou de você. Então, temos que permitir que Deus exponha o que está abafando, atrapalhando a cura. Deus, ele renova a dor e chama para fora da caverna emocional. Ele ressignifica a dor e chama para fora da caverna. No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 43 a 44, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. No versículo 43 diz: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, o que fora, que já não era mais, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Fazendo aqui uma exposição bíblica do que lemos, Jesus não chama um morto anônimo, ele chama pelo nome. Isso mostra que Deus cura a pessoa, não só o trauma. Então, o objetivo do Senhor é a plenitude da cura sobre a tua vida.
Chamar vem do grego phoneu, que é convocar para um novo propósito, convocar para a vida. Ele chama, ele quer te convocar para um novo propósito, te convocar para a vida. Lázaro sai do sepulcro, capítulo 11 do Evangelho de João, capítulo 12, o cenário muda para a história de Lázaro. Agora ele está sentado numa mesa onde está acontecendo um banquete. E quem estava no banquete? Lázaro senta com quem no banquete? Com o próprio Jesus. Então, fazendo uma análise psicanalítica, quando Deus chama para fora, Ele está reintegrando a identidade, devolvendo sentido, reconstruindo o afeto, reorganizando as emoções e restaurando o eu. A dor vira memória tratada, não ferida aberta. Então, quando ele chama para fora, ele está reintegrando a identidade, devolvendo sentido, reconstruindo o afeto, reorganizando as emoções, restaurando o eu. E a dor vira memória tratada, não ferida aberta. O trauma tenta transformar a pessoa em escombros emocionais. Mas Jesus chama pelo nome como restaurador. Como restaurador. Ele transforma rachaduras em linhas de ouro. Deus não apaga o passado, Ele renova, Ele ressignifica. A morte não define sua vida. Ainda existe futuro. Propósito é sentido para você. Fazendo aqui uma síntese terapêutica espiritual, para superar traumas da morte você precisa reconhecer a dor. Jesus também chorou. Reconhecer a dor, Jesus também chorou. Remover as pedras, não esconda a ferida. Responder ao chamado de Deus, permita que Ele te restaure, que Ele te renove, que Ele ressignifique a tua vida. Salmos de número 147, verso 3 diz que Ele sara os corações quebrados, quebrantados. Ele ata as suas feridas. O Deus dos Salmos de número 147, verso 3, continua fazendo, continua curando, continua atando feridas e restaurando aquilo que está quebrado. Ele ainda cura dores profundas causadas pela morte de quem amamos. Então, não é proibido sentir, não é proibido chorar, não é proibido passar pelo luto, mas é preciso tomar cuidado para que isso não gere traumas, amarrações, barreiras para a sua vida seguir avante. Então é como foi discorrido aqui na mensagem, como foi discorrido naquilo que falamos. O trauma da morte ativa sentimentos de abandono, sensação de vazio, medo da própria finitude, culpa por não ter feito mais, eu podia ter feito mais. E nisso aí a pessoa se prende, se amarra, a pessoa não anda, não prossegue. Há um congelamento emocional. Então, quando Jesus chorou, ele mostra não é fraqueza sentir, é humano. Então, como um médico que primeiro examina a ferida antes de tratá-la, Jesus observa, sente e reconhece a dor do coração. Mas é preciso parar de se culpar por sentir. O luto não é a falta de fé, é parte da cura. E Deus valida a dor antes de transformá-la. É preciso remover a pedra. Então essa remoção é uma ação humana nossa. Sempre haverá uma ação humana para uma reação divina. Remover a pedra, remover barreiras emocionais, silêncio emocional, repressão, negação da perda, evitar lembrar, medos não tratados. Tem que haver um tratamento.
Então, é preciso buscar auxílio de especialistas, tanto o auxílio espiritual, que aí vem da representação do pastor, um pastor preparado, ele vai te dar esse auxílio, esse suporte, e de especialista que se prepararam para cuidar da alma e do espírito e daquilo que, por contaminar ou contagiar o espírito da alma, reflete no corpo. Existem pessoas que sentem dores, sentem um mal-estar, sentem coisas que atingem o coração, fígado, intestinos, entre outros órgãos, que quando vai ao médico faz uma sessão de exames, tá tudo bem, tá tudo no seu devido lugar, mas porque isso foi gerado aqui, ó. E existe tratamentos e você não vai estar errando em tratar, você não vai ter uma fé diminuída em buscar um tratamento. Mas o que não pode é você continuar desta forma, presa a esses traumas. Dói, não é fácil. A morte de um familiar produz ferida profunda, mas existem princípios terapêuticos bíblicos e psicanalíticos que nos faz compreender e superar traumas causados pela perda. E nós precisamos entender essa situação e buscar a cura para termos uma vida saudável, termos paz, mesmo lembrando de quem partiu, lembrando que faz falta, mas que isso não seja uma corrente que te aprisione e chegue ao nível de desencadear depressão, síndrome do pânico, ansiedade, entre outras, doenças psicossomáticas, que o final do estágio dessas doenças sempre é a morte, pessoas se suicidando, pessoas morrendo, pessoas não recebendo tratamento. Então, nosso objetivo aqui é te apresentar ferramentas que te possibilitam a superar traumas. Então, se você conhece alguém que tem traumas, que é fácil identificar isso quando você senta com a pessoa para conversar, ela sempre vai mencionar isso e vai mencionar chorando, com dor, gritando, parecendo que aconteceu agora. Isso não é saudável. E com isso eu não estou dizendo que não pode chorar, não pode sentir. Não, tem que chorar, pode sentir. Mas eu estou falando quando o nível é elevado e você vê o distúrbio na pessoa, o desequilíbrio na pessoa. Não é que eu estou dizendo que se você lembrar de alguém da sua família que morreu e chorar, que você está com traumas causados pela morte. Não, não é bem assim. É cada caso seu e toda regra tem a sua exceção. Quando eu me refiro de traumas, é aquilo que amarra a pessoa, que faz a pessoa ficar trancada num quarto, travada num quarto, não quer comer, por coisas relativas àquilo que gera para ser tratado. Então, tem pessoas que ignoram tratamentos. Por exemplo, vou fugir um pouquinho aqui do contexto daquilo que estamos falando. Quantas pessoas hoje morrem de certos tipos de câncer por não se anteciparem, por ignorância, e não fazer exames? Quantas pessoas é tão ignorantes que falam, eu não faço exame porque é a minha fé. Não, eu tenho fé. Eu tenho um ministério voltado a curas, libertação, milagres extraordinários que o nosso Deus fez ontem, faz hoje e continuará fazendo porque Ele é Deus. Mas não obstante a isso, não é porque Deus me usa em milagre que eu não vou ir ao médico, não vou no oftalmologista, não vou fazer exames para ver se a máquina do corpo humano está bem. Não, claro que eu vou. Agora, aquilo que foge da alçada humana, a minha fé me faz entender que Deus faz, que Deus opera, que Deus cura, que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Mas buscar um tratamento
sinônimo de que você quer cuidar do templo. Nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar do templo. E cuidar do templo é uma prova de dedicação àquilo que é a habitação de Deus. Se uma pessoa está presa a traumas, e desta feita nós falamos sobre traumas causados pela morte de familiares, a vida dela está travada, amarrada. Ela tenta avançar, mas não consegue, porque ela está com a corda prendendo ela. Essa corda pode ser quebrada, rompida. Tem que remover a pedra. Tem que remover o obstáculo. E remover o obstáculo é passar por esse tratamento e buscar melhorias. Então, eu espero ter cooperado mais uma vez com o teu conhecimento. É o conhecimento que traz a libertação. A ignorância gera prisões. Tem muitas pessoas presas em ignorância, não querem conhecimento. A Bíblia diz: cresçam na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é crescer saudável, é estar saudável, é viver em plenitude em Deus. Então, o próprio Jesus falou, e está escrito no Evangelho que escreveu João acerca de Jesus Cristo, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento traz libertação. Quanto mais você conhece, mais livre de prisões você estará. Existe a doutrina humana, a doutrina de Deus, a doutrina de demônios, e nós precisamos ter o conhecimento do que é de Deus, do que é do homem, do que é do diabo. Entendeu? Para não ficar preso a aquilo que você ouve e não tem discernimento por falta de conhecimento, se é de Deus, se é do diabo ou se é do homem. Então, o que é de Deus é proveitoso e aquilo que temos que seguir. Mas o que é do homem, só porque o homem acha aquilo, quer nos amarrar aquilo, pode gerar situações terríveis que vai afetar teu espiritual. E o que é do diabo, não preciso nem falar nada, porque o diabo não presta. Mas tem pessoas que criam ideologias, botam o nome de Deus no meio, por falta de conhecimento você vai e come. Porque tem pessoas que têm o organismo de avestruz, tudo que vem pela frente vai comer. E nós precisamos se alimentar como se estivesse comendo um peixe. E tem peixes que tem muitas espinhas. Então você vai, eu não estou falando filé que não tem espinha, então peixe com espinha. Você vai pegar e vai comer com cuidado a parte, né, da carne do peixe e separar as espinhas. Então nós temos que ter esse entendimento, examinar tudo e reter de um bem. A Bíblia manda a gente examinar tudo e reter o bem. Então não é ignorância buscar tratamento, entendeu? Tanto espiritual como terapêutico. Agora, em quem possa te ajudar. Eu sempre gosto de fazer essa aplicação porque a terapia que eu estou me utilizando aqui é uma terapia cristã baseada na Bíblia. E quantos cristãos lá atrás fracassaram, pararam por aquela ignorância de não buscar tratamento, de achar que se fosse no psicólogo é porque estava doido, que o diabo estava agindo, achar que a depressão só vem em crente que está em pecado. Não. Existe dois tipos de depressão que assolam o homem. Existe a demoníaca, existe a patológica. Tem pessoas que superam o passado fácil, tem pessoas que não. A patologia dela é essa. Ela vai morrer com depressão porque alguém está dizendo que é o diabo. Se for, é porque não. Vai buscar o tratamento, vai ser curada, vai ser
liberta, as amarras vai cair. Deus vai usar o especialista para auxiliar nesse processo. E aquilo que foi ferida lá atrás vai cicatrizar e vai virar testemunho. E você vai ser um canal de Deus para fazer pessoas terem acesso também à cura emocional de vários tipos de traumas que assolam a humanidade. Então não é ignorância, é ser inteligente. Deus nos deu inteligência, sabedoria. Lá fora, numa linguagem humana, mundana, em ditos diz assim, que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Só que biblicamente a Bíblia diz que quem ouve conselho é sábio. Eu não vou ouvir conselhos alheios. Eu não vou me sentar na roda de escarnecedores, não vou me deter no caminho dos pecadores. Mas o que vem de Deus, de orientação de Deus, de forma inteligente, eu vou aplicar na minha vida, eu vou vencer. Esse é o meu propósito. É te dar direções para que você venha entender que há em Deus total possibilidade de superar qualquer trauma, qualquer tipo de trauma. E o nosso comportamento agora, o seu comportamento agora, o meu comportamento, é me posicionar agora que nem aquela serva de Naamã, aquela moça que, segundo o livro de Reis, capítulo 5, fala que foi levada para a casa de Naamã, leproso, como escrava. Tiraram ela de Israel, de Samaria, levaram para a casa de Naamã como escrava. Se aquela menina fosse desequilibrada, ao ver que Naamã era leproso, ela ia desejar a morte. Tomara que morra logo. Mas olha o posicionamento dela. O posicionamento dela foi totalmente um posicionamento de uma pessoa que, sem amarras, porque o posicionamento dela foi esse. O posicionamento dela foi: quem dera que o meu Senhor fosse em Samaria, lá tem um homem de Deus. Ela deu a direção, explicou o caminho de uma possibilidade de cura e de milagres. E Naamã tentou para aquilo, foi para Samaria, se encontrou com Eliseu, aconteceu alguns processos, mas a Bíblia diz que ele não terminou seus dias leproso, ele foi curado, porque alguém lhe deu a direção. E é isso que eu quero fazer, que eu estou fazendo aqui. E você pode colaborar aí, marcando alguém que está passando por algum tipo de trauma, por percas de familiares que morreu. E eu me refiro não ao luto da pessoa, a ela chorar, a sentir falta. Isso não é trauma, isso é ser humano. Jesus chorou. Mas eu me refiro àquilo que está travando a pessoa, prendendo ela. Ela não quer mais comer, ela não quer mais viver, ela quer morrer. Isso já está gerando um trauma que pode ser tratado antes de um mal grande acontecer. Então, seja instrumento de Deus, porque nós estamos aqui nessa terra como instrumentos de Deus para fazer vidas, terem vidas e vidas abundantes. E vida abundante só temos por intermédio de Jesus Cristo. Então, que Deus continue te abençoando o restante desse dia de quarta-feira, que seja uma quarta-feira profética, de provisões, de milagres, de livramento, que nenhum mal te atinja, que nenhuma maldade humana consiga te destruir, que você esteja blindado, blindada, revestido com as armaduras de Deus, e que todos os dardos inflamados do maligno caiam por terra contra a tua vida. Eu quero orar baseado naquilo que é ministrando, liberando cura nas emoções acerca de traumas ocasionados pela morte. E também vou orar pela sua saúde. Quem sabe você está me assistindo, precisa de uma cura sobre enfermidades, de um milagre. Precisa que causas na justiça
sejam movidas ao teu favor. Nós vamos clamar ao Deus das causas impossíveis e Deus vai fazer coisa grande. Quem sabe você precisa de uma libertação na sua casa, que alguém pare de beber, de fumar, de usar drogas. A oração resolve tudo. Então oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus o Cristo, nós entramos na Tua presença, por intermédio do poder da oração. A oração, ó Deus, ela é poderosa, e a Tua palavra nos dá essa segurança, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que tudo que pedirmos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, se crermos, receberemos. E eu creio na oração que faço ao Senhor. E eu te peço agora, mediante aquilo que foi abordado, Senhor, acerca de traumas, ó Deus, causados pela morte de familiares. Se alguém que está assistindo essa live ou vai assistir, está passando por esse processo, cura-os. Que se cumpra os Salmos 147, verso 3. Sara o coração quebrado e ata as feridas. Que haja libertação, quebra de cadeias, que nenhuma opressão ou opressor tenha capacidade de continuar oprimindo e destruindo essa vida. Deus, sentir a falta não é fraqueza, é humanidade. Estar em luto não é, ó Deus, doença, não é um mal, é humanidade. Mas o que não pode, ó Deus, prevalecer são os excessos. Ó Deus, o diabo aproveita esses momentos para tentar jogar, ó Deus, cargas, jugos, pesos que não é para nós carregarmos. A Tua palavra diz que o Senhor arranca todo fardo pesado e coloca tudo leve. Então, ó Deus, que os portais, que as portas que o diabo está tendo acesso, de amarrar essa pessoa por causa de um filho que perdeu, de uma mãe, de um pai, de um ente querido, que, ó Deus, foi alguém especial para essa pessoa e essa pessoa tem sentido falta, tem chorado, que Satanás, que é oportunista, não encontre, Senhor, brechas nessa situação de luto para, Senhor, gerar doenças psicossomáticas nessas pessoas, amarrar, destruir essa pessoa e fazer essa pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, viver aquilo que nós ministramos, que é traumas, que o diabo ativa, o sentimento de abandono, a sensação de vazio, o medo da própria finitude, culpa por não ter feito mais, congelamento emocional, que nenhuma dessas armas do diabo atinja essa pessoa. Mas eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro, Senhor, a plenitude da vitória, e eu repreendo todos os traumas em nome de Jesus Cristo. Também te peço, ó Deus, a manifestação do Teu poder para curar enfermidades agora, para quebrar maldições onde elas existirem e para gerar milagres. Tu és o Deus das causas impossíveis. Então entra em todas as causas impossíveis para os Teus filhos que vão assistir, que estão assistindo e ouvindo esta oração. Que essa oração venha, ó Deus, meu Pai, em Ti, causar em todos que vão ouvirem efeitos sobrenaturais de vitória. Que haja milagre, que as enfermidades saiam, que as dores desapareçam sem retorno, que os nódulos, que os tumores, que as hérnias, que os caroços, que as pedras, que os cistos, os policistos, venham, Senhor, sair da saúde desta pessoa, que o mal venha a ser arrancado pelo Teu poder. O Senhor é o Deus que opera perto e opera a longa distância.
E a nossa fé te leva aonde precisamos viver o milagre. Se na casa dos teus filhos precisa, ó Deus, que a libertação aconteça, que alguém que fume pare de fumar, que beba pare de beber, que use drogas pare de usar drogas. Quebra estas maldições agora. Desfaz o mal na sua origem. Eu repreendo as obras de feitiçaria, de macumbaria, de magias, todo espírito mal que foi acionado para tentar destruir essa casa, nós repreendemos no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que a Tua palavra fala acerca do Teu poder que nos guarda. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 à direita. Eu, os Teus filhos, a nossa casa não seremos atingidos. Praga nenhuma chegará à nossa casa. Pois a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra da onipotência de Deus. Pai, sobre todas as necessidades de curas, de milagres, daquilo que é impossível, que cercam a história dos teus filhos e que eles têm necessidade em ti de vitória, que as tuas mãos se movam agora, fazendo-os, ó Deus, os teus filhos viver a plenitude da tua bênção. A tua bênção nos enriquece e não acresce dores. É o que eu libero sobre todos quantos estão, Senhor, assistindo e vão assistir. Que na conclusão desta oração, que no amém, o teu poder seja acionado, gerando de forma instantânea ou processual o milagre para a glória do nome de Jesus. Eu te peço agora, age Jeová Ravá, age Deus que sara, age agora Jeová Jireh, age Deus da providência. E é para a glória do nome do Senhor que nós declaramos. E eu determino a bênção sobre a vida dos teus filhos, o milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Recebam todos a vitória em Cristo Jesus. A oração resolve tudo. E o Deus das causas impossíveis, Ele vai continuar gerando na tua vida a vitória. Amanhã nós vamos falar sobre superando traumas de inferioridade. Já estamos quase finalizando essa sequência de ministrações sobre superação de traumas. Depois nós vamos mudar o horário da live, que esse horário é um horário que muitas pessoas estão na correria, não pode parar para ouvir. E nós vamos, depois dessa sequência que já está prestes a acabar, amanhã nós vamos falar sobre traumas gerados de inferioridade. Nós vamos falar sobre traumas ministeriais, traumas sociais. Vamos finalizar e vamos entrar em uma dimensão diferente às meia-noite da madrugada, que é ministrações de cura, de libertação, vencendo guerras espirituais. Nós vamos entrar em outro nível e receber em Deus a bênção que precisamos. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Ele faça resplandecer sobre todos vocês a sua glória. Que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem, seja liberado sobre a tua vida, porque é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Forte abraço, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos os irmãos que disseram amém, que pediram oração, já orei, que deram a paz do Senhor, que a paz que excede todo entendimento seja sobre todos vocês. Eu estava aqui prestando atenção aqui nas mensagens. Se alguém estivesse passando por algum tipo de problema relativo àquilo que pregamos, a gente ia tentar auxiliar, mas os irmãos que
entraram, só saudaram e se sintam também saudados por mim. Amém? Se sintam saudados pelo pastor Cristiano. E nós estamos encerrando essa live hoje. Amanhã nós vamos falar sobre traumas que serão superados. Eu estou superando traumas da inferioridade. Se esse espírito do mal, da inferioridade, tem te diminuído, tem te amarrado, não perca a live de amanhã. Nós vamos estar te dando direcionamento e você vai superar para a glória de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Forte abraço.